Voltei! E voltei com o meu pó de chá. E voltei com a minha amiga. Vou começar apresentando um pouco dela para vocês. Tatá, como ela é para mim, Thaísa Dias. Também uma mais velha. E também uma amiga que já me salvou de tantas situações diferentes que eu não tenho como falar muito sem me emocionar. Ai, que droga. Ai, que ódio. Eu fico com ódio quando eu faço isso, mas vamos lá. Recentemente, ela já me fez isso comigo algumas vezes. Mas recentemente ela me encontrou e ela foi responsável por um divisor de águas muito grande na minha vida. Já tive a oportunidade de dizer para ela isso, mas quando eu lembro disso, quando eu lembro desse dia, quando eu lembro de tudo que aconteceu, eu realmente não tenho como não me emocionar com esse amor, com esse carinho que eu recebi. Então é isso, ela é Thaísa Dias, ela é minha amiga, ela é macota, ela é mãe de muita gente. É também mãe e repórter, só que agora ela está sendo uma pessoa entrevistada. Thaísa Dias! Isso é algum tipo de vingança? Talvez do universo. Borrei minha maquiagem? Não, você não borrou sua maquiagem. Ai. Bom, eu vou começar dizendo que ninguém cuida sem ser cuidado. Então, eu acho que não tô aqui por acaso mesmo, mas também não tô nessa postura de que só te salvou várias vezes, porque eu acho que a gente se salva um pouco quando a gente cuida das pessoas também. Eu sou Thaísa Dias. Eu sou filha da Odete e do Carlos, eu sou irmã da Jade, eu sou companheira do Igor, eu sou mãe de Aila e de muita gente mesmo, mas eu sou mãe biológica de Aila. No candomblé eu sou Macota Zumbaianga. Benção. Minha mãe abençoe, benção. Minha mãe abençoe. Da casa de candomblé Quilombo Calabaça, que é uma casa nascendo. E lá eu sou realmente mãe de muitas pessoas. E essa experiência de ajudar a parir uma casa, na verdade, assim, é muito legal e me traz experiências muito legais. No jornalismo, eu sou formada na Universidade de Brasília, sou mestra em Comunicação e Cultura Contemporânea. Sou cofundadora de uma produtora de podcasts, olha só que legal. E sou várias outras coisas também. A gente nunca é só uma coisa, né? Não mas ainda bem. Ela é muita coisa. Como é ser entrevistada? Conta pra mim. Eu acho que você pode fazer essa pergunta no final. É a sua Vamos primeira descobrir. entrevista? Não, assim, uma entrevista tão grande pra falar de várias coisas da vida é a primeira. Eu já dei entrevistas pontuais, né? Pra falar sobre algum assunto especificamente e tal. Mas essa experiência de estar aqui do lado de cá e várias perguntas e não sei pra onde vai é a primeira vez. No final você me pergunta de novo que eu te conto. Mas esse é um bate-papo, né, Tatá? A gente conversar, assim, e eu queria... nas nossas conversas, a gente sempre traz tanta profundidade, mas também tanto amor, tanto acolhimento, que eu queria poder compartilhar isso com as pessoas, sabe? Esse é o meu intuito aqui do meu podcast. Eu sei que você é uma profissional incrível, eu quero que você fale do seu trabalho, eu quero que você deixe aqui seus recados. Gente, as minhas amigas precisam pagar boletos! Então, contrate minhas amigas! Então, mas porque realmente eu acho que a gente troca tanto quando a gente se encontra, e é tão lindo. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, do seu podcast, como que surgiu a ideia. Fala um pouco mais, eu já ouvi todo, então fala um pouco mais dos episódios que mais te marcaram. Enfim, manda ver, vai aí. Tá bom, eu vou falar sobre o meu trabalho, mas eu também gosto de falar sobre fofoca. Eu também gosto de falar sobre meme da internet. A gente pode conversar sobre todos esses assuntos. Eu sou fluente em meme. Eu sei, a gente troca memes, tá tudo certo. Então, o podcast, ele surgiu assim, ó. Eu sou jornalista, né, como vocês já ouviram, e na minha trajetória profissional, eu acho que a coisa que eu mais fiz foi contar histórias das pessoas, né. Eu trabalhei muito tempo
nos canais do governo federal, falando sobre política pública, né? Trabalhei na Voz do Brasil, trabalhei na TVNBR. Vocês já conhecem essa voz da Voz do Brasil? Será, gente? Que vocês já me ouviram por aí? Em Brasília, 19 horas. Então, de Brasília, Thaísa Dias. E eu acho que, assim, e essa missão de comunicar a política pública me ensinou muito, eu acho, a olhar para a história das pessoas, a contar a história das pessoas, porque no fim é sempre sobre isso, é sobre mudar a vida de alguém, né? Política pública é sobre isso, é sobre você transformar a vida das pessoas. E eu fiz isso durante a vida toda, e depois da maternidade, e eu acho que você já deve ter ouvido isso aqui de muitas amigas que passaram por aqui, a maternidade é esse momento que transforma absolutamente tudo na nossa vida. Eu sei disso. E ela transforma, eu acho, o nosso olhar sobre as coisas e a nossa perspectiva de trabalho também, assim. Porque, para mim, pelo menos, bateu muito como uma coisa do que vale a pena fazer com o meu tempo agora. Porque quando você precisa dividir o seu tempo com muitas coisas, e eu acho que filho é isso, né? A gente nunca o tempo com filho é suficiente. Mas quando você tá ali vivendo essa situação, você fica olhando para onde vale investir o meu tempo agora, assim. E o Igor, meu companheiro, é produtor musical, é compositor, trabalha com música há muito tempo e já vinha numa perspectiva de trabalhar com podcast, trabalhar com sonorização, com desenho de som, com trilha sonora, com todas essas coisas que, enfim, podcasts envolvem. E aí, a gente começou a pensar junto sobre fazer isso junto, assim. E aí, primeiro surgiu a produtora. A gente trabalha mais com podcast narrativo, nessa perspectiva de contar história, às vezes documentário, às vezes divulgação científica. E eu já estava com uma ideia de falar sobre maternidade há um tempo, mas essa coisa de falar sobre maternidade, para mim, batia meio diferente, assim. Porque eu vivi a maternidade num processo... Eu fui mãe no meio da pandemia. Então, assim, já foi aquele negócio... A minha filha nasceu em julho de 2020, no auge da pandemia, assim. Eu tive que escolher o tipo de parto pensando que na cidade onde eu morava, por exemplo, uma UTI neonatal tinha vivido um surto de Covid. Então, assim, a minha maternidade foi marcada por isolamento, falta de rede de apoio, assim, eu era uma mãe muito cansada. E escrevendo a minha dissertação de mestrado ao mesmo tempo. Eu era uma mãe exausta, porque eu não tinha rede de apoio, os meus pais não podiam ficar indo e voltando de Brasília, porque auge da pandemia. E aí eu já lia tanto e trocava tanto sobre essa perspectiva da sobrecarga materna e enfim, do cansaço e das mil demandas, que são reais, óbvio, né? Mas eu não queria falar disso. Tipo, eu absolutamente não queria falar da maternidade sobre essa perspectiva, porque isso já era o que eu vivia e eu me sentia numa espiral de cansaço, assim. Então eu não queria falar sobre isso. E, ao mesmo tempo, olhando para essa transformação da maternidade, olhando para o que eu queria fazer do meu tempo, mas olhando principalmente, eu acho que isso todas as mães vivem, pro que mundo é esse que a minha filha vive e que ela vai viver, porque eu não vou estar aqui para sempre. E aí, nessa perspectiva de transformação da maternidade, o podcast surgiu como uma síntese de tudo isso. Assim, eu queria falar sobre maternidade, mas o lugar que eu olhava para a maternidade era esse lugar de profunda transformação, não só pessoal, mas de pensar que daqui para frente, tudo que eu fizer precisa deixar um mundo melhor para minha filha. Conta pra gente como é o nome do seu podcast, onde a gente te encontra. Agora, a pessoa sendo entrevistada, ela fala pra caramba, né? Eu contei como é que surgiu o podcast. E aí, como é que ele é? Ele, a cada episódio, traz o relato de uma mãe. Ele se chama Criadoras. Nessa perspectiva, eu acho, de criadoras das suas crianças e criadoras de um mundo diferente. E a cada episódio, ele conta a história de uma mãe que, a partir da demanda das suas crianças, né, criou uma iniciativa, um projeto, alguma coisa que extrapolou a sua família, a sua criança, o benefício que faz para a sua comunidade e transformou o mundo de alguma forma. Então, eu já ouvi mãe que criou uma coleção de livros infantis para falar sobre deficiências, porque a filha nasceu com uma deficiência. Eu já ouvi mãe que criou escola, eu já ouvi uma mãe advogada que também teve um filho com deficiência e hoje ajuda outras mães
na justiça a conseguirem tratamentos e terapias e coisas que os planos de saúde muitas vezes negam para crianças que precisam muito. Eu já ouvi uma mãe que tem que é uma das fundadoras de uma organização bem grande, a Mães pela Diversidade. Eu cito ela especificamente porque eu acho que muitas pessoas talvez conheçam uma organização que esteve muito à frente no Brasil das lutas de direitos das pessoas LGBTQIA+. Então, assim, eu ouvi várias mães e eu fiz um episódio especial muito querido, assim, para mim, contando a história de uma mãe que não tá mais aqui para contar a própria história, mas que deixou um legado gigantesco que eu acho que muita gente conhece e muita gente se beneficia. E aí, nesse episódio, a gente contou a história de Manhilda de Tolu, a fundadora do Ile Axé de Tolu, onde nasceu o Ile Aie, onde nasceu a Escola Banderê, que é a Escola de Arte e Educação do Ile. E esse episódio foi contado por uma das netas de Manhilda, que hoje é presidente do Instituto da Mulher Negra Manhilda de Tolu. Então, assim, eu digo que esse podcast não é sobre mim. Ele é sobre mães e sobre o mundo que a gente quer para os nossos filhos, assim. Eu agora vou desligar e vou embora. Já tá bom, né? Tipo, oi, quem é você na fila do pão? Eu sou tudo isso, vou sair correndo. Ai, que orgulho. Gente, é isso. Eu não erro nunca. Desculpa, eu não erro. Você falando sobre mães que criaram coisas incríveis a partir da experiência da maternidade. E recentemente, que essa parte era que eu ia contar depois do podcast, mas eu vou falar aqui. Eu tô fazendo... É sobre mim, tá? Vou falar que eu já tô me expondo, eu vou ter que contar a história toda, porque senão ninguém vai entender. A gente tá esperando por isso aqui. Eu faço um processo de acompanhamento, né, na psicanálise, e o meu psicanalista, quem me indicou foi a Tatá, num momento muito difícil, e que, Mutá, eu te amo e te odeio ao mesmo tempo, tá? Eu tô aqui, bico em relação a você. E aí, Mutá me deu um dever de casa, esses dias. Ele é ótimo. Que eu passei, foi o feriado do carnaval. Eu passei 3 dias chorando. Ele já fez isso comigo também. E eu odiei ele. Eu cheguei na sessão falando, não vem com isso mais. Não vem com isso mais. Que foi eu me perdoar por eu não ter enterrado meu filho. Porque eu fui mãe aos 19 anos. A Tatá sabe disso, essa história... minhas amigas próximas já sabem. Eu fui mãe de João, e João morreu na minha barriga, e eu... na época eu tinha a opção de esperar fazer um aborto espontâneo em casa, ou marcar aqueles procedimentos de fazer a mil, né? Porque a mil, sei lá. É isso. Quando o feto tá um pouquinho maior, não dá pra fazer curetagem, né? Tem que ser outro procedimento. E eu queria ter tido a chance de ter enterrado meu filho, porque eu não enterrei. E eu carrego várias culpas, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu carrego muita culpa de não ter enterrado meu filho, eu carrego muita culpa de não ter protegido ele mais, porque eu passei por muitas situações difíceis enquanto eu estava grávida. E eu sempre pensei isso, que eu poderia ter feito mais. E a coisa mais profunda de tudo isso, que estava por trás de tudo isso, é que eu achava que eu tinha conquistado grandes coisas porque João não estava aqui. Então, eu pude estudar, eu pude viajar para estudar, eu pude fazer cursos fora, eu pude fazer muitas coisas e conquistar coisas que eu conquistei. Mas eu não conquistei porque ele não estava aqui. Eu conquistei porque ele esteve aqui. E João foi força transformadora de tudo isso. E quando eu entendi isso nesse final de semana, eu chorava. Primeiro comecei a chorar de culpa e dor, porque eu senti uma dor muito grande por não ter enterrado meu filho. E aí depois que eu entendi que eu fiz grandes coisas, porque ele esteve aqui, foi tudo por ele, aí que eu chorei mais ainda. Eu chorei muito, porque foi muito lindo descobrir que ele despertou coisas incríveis em mim. E a maternidade faz isso, ainda que a gente não consiga maternar. Eu não consegui maternar meu filho, mas ele me fez fazer coisas incríveis. Inclusive, os trabalhos que eu faço hoje é João, que essa força da maternidade de João que me carrega para muitos lugares.
Eu tenho absoluta certeza disso, e eu te conheço há muitos anos e sei que você também é mãe de muita gente. Você é mãe biológica de João, mas você é mãe de um monte de gente e eu sei disso, assim. E eu acho que é isso, a maternidade, aconteça como ela acontecer, ela transforma o nosso olhar para o mundo, assim, porque eu acho que ela nos torna... Enfim, isso pode ser interpretado de formas muito ruins, mas eu acho que ela nos transforma em pessoas mais empáticas, ela nos transforma em pessoas mais conscientes do nosso lugar no mundo, do nosso papel no mundo, assim. Fora que eu acho que os sentimentos que a gente vive nos transformam profundamente em vários aspectos, né? E, assim, não é à toa que o meu podcast, por exemplo, chama Criadoras, porque eu acho que a gente cria... um mundo todos os muitas dias. Coisas. Assim. Muitas coisas são criadas mesmo. E você foi falando, assim, do criar, né? Do que essas mães fizeram diante dessa força de ser mãe, né? Do grandioso ato que é ser mãe. E aí eu me lembrei de tudo isso que aconteceu, né? E quis compartilhar, mas enfim. Eu queria que você contasse um pouquinho também da sua pesquisa do mestrado, que eu acho muito maneira. Eu acho muito fora da casa. E aí eu queria que as pessoas conhecessem também. Ah, que massa! Que massa! Faz tempo que eu não falo dela. Então, eu sempre trabalhei nessa seara do audiovisual, assim, mas em televisão e trabalhando com jornalismo especificamente. E eu sempre quis muito estar no audiovisual ali, produzindo cinema, talvez, trabalhando com ficção e coisa, mas nunca tinha rolado a oportunidade. A minha aproximação com o candomblé foi uma aproximação de pessoa meio curiosa, assim, sabe? Porque não tinha nenhuma referência familiar, vim de uma família católica, que, assim, nunca tinha ouvido na minha família algum tipo de preconceito, sabe? Como eu acho que algumas famílias já vivenciaram. Porque isso sequer era pautado, assim, sabe? Tipo, não existia essa referência do candomblé e nem de nenhuma outra religião afro-brasileira na minha vida. E aí, enfim, a vida foi me levando para caminhos e conhecendo pessoas que eram do candomblé e tal. E aí, um dia eu fui por curiosidade. E aí, nessa trajetória, eu fiquei pensando muito, assim, o quanto eu absolutamente não sabia sobre candomblé, sobre terreiro, sobre, enfim, né, essa religiosidade. Mas eu tinha zilhões de conceitos introjetados que, embora nunca tivesse parado para pensar, estavam ali, assim. E aí, quando eu resolvi fazer o mestrado, e, na verdade, eu acho que a pesquisa me achou, porque não estava muito nos meus planos fazer mestrado, mas em algum momento surgiu uma grande curiosidade de entender de onde vinham esses conceitos, né? E como eu queria muito estudar cinema, eu resolvi pesquisar a representação de pais e mães de santo no cinema brasileiro. É muito maneiro esse negócio, gente, é muito legal. Eu não podia imaginar mesmo, assim, para onde que ia, assim. E eu queria... Hoje eu tenho muitas outras referências, mas eu queria muito entender esse trânsito de conceitos e de significados da cultura mais difundida, assim, da cultura hegemônica com os filmes. Então, fui pesquisar os filmes que todo mundo vê, né? Fui ali para filmes produzidos pelas grandes produtoras, os filmes que foram para o circuito comercial mesmo. Então, eu achei, assim, de tudo, né? Eu encontrei muitas comédias e a gente já viu isso muito, por exemplo, nas novelas, né? Essa representação mais estereotipada de pais e mães de santo. Eu achei uns filmes, assim, que conversam mais, eu acho, com a religiosidade da Umbanda, que é uma religiosidade cristã, né? E achei outras coisas muito legais, assim, foi uma experiência muito interessante, porque eu acho que me fez muito olhar, assim, para essas imagens cotidianas, para onde que vêm esses conceitos que, enfim, a gente não sabe de onde vem, mas estão introjetados, e principalmente para a gente pensar em outras narrativas para contar, né, as nossas histórias. E hoje eu digo as nossas histórias porque sou uma mãe no candomblé,
E acho que, enfim, posso falar sobre contar as nossas histórias. E eu acho que é isso, olhar para quem está contando a nossa história e pensar, vamos contar nós mesmos e vamos contar diferente, assim. E já tem muita gente fazendo isso, né? Sem dúvida. Hoje eu acho que se eu fosse fazer isso, se eu fosse continuar essa pesquisa, ela iria menos para as representações e mais para os circuitos de produção e exibição, assim. Por que que os filmes que contam, em que as pessoas do candomblé estão contando as suas próprias histórias, não chegam no circuito comercial? Faz sentido. Essa é a minha perspectiva de continuar olhando para essa representação, assim. Ai, que massa. E eu queria falar com você agora de um assunto que eu me sinto muito confortável de conversar com você, claro, porque você é minha amiga, mas porque tem um lugar aí que sabe do que eu tô falando. Eu perdi um filho. Eu também. E eu queria falar com você sobre esse luto. Porque com você é uma das poucas pessoas que eu consigo conversar e que você me olha assim, você me entende. Você entende a minha dor. Eu não me sinto julgada, porque... Na verdade, não é julgada, é porque, assim, o que eu sinto, aí eu não sei se você sente isso também, eu nunca te perguntei isso, parece que esse meu luto, ele não tem espaço. Ele não tem um lugar. Porque a mãe que perde um filho vivo, um filho nascido, ela tem acolhimento. Uhum. Todo mundo sabe que é uma dor imensurável. Mas a dor de uma mãe que o filho não nasce, ela não tem espaço, ela não cabe em lugar nenhum. Você não encontra acolhimento, você não encontra uma destinação para essa dor, você não encontra uma destinação para esse luto. E aí eu queria que você falasse um pouco de você. Esse é um luto muito difícil, eu acho, de elaborar mesmo, porque... Primeiro, você tem toda a razão, é um luto que não encontra acolhimento. Eu acho, na verdade, que na nossa sociedade, assim, e aí trazendo um pouco do contraponto com o que a gente vive no candomblé, por exemplo, que tem outras perspectivas, eu acho, sobre morte, sobre, né, sobre o próprio trânsito entre esse plano que a gente vive e a nossa ancestralidade e tal, eu acho que aí vai para outros lugares. Mas a morte é um tabu, e a morte que não é, digamos assim, palpável, mais ainda. Então, assim, e aí eu acho, ainda somado a isso, tem, eu acho, essa coisa da invisibilização desse luto mesmo, assim. E aí, pra mim é difícil entender, porque às vezes eu acho que as pessoas até estão querendo ajudar, né? Uhum. E aí, nisso de querer ajudar... Elas estão mais tentando te dizer que você ainda pode ter outro filho, que você... Daqui a pouco você engravida de novo. Que Deus sabe o que faz. Que Deus sabe o que faz. Enquanto, na verdade, você quer e precisa chorar a perda que você teve, assim. Eu, particularmente, eu acho que eu entrei num processo de negação da minha dor. Do tipo, eu internalizei o que as pessoas diziam. Uhum. Sabe? Não, tá tudo bem. Depois, em outro momento, se eu quiser engravidar, vai ficar tudo bem, sabe? Passou. E eu engoli esse luto, achando que tava tudo bem. E, óbvio, ele me cobrou... Ele mordeu seu rabo. Em algum momento. Em algum momento. Porque... E aí, a cabeça ficou muito confusa, assim, né? Você querer passar por cima de um luto te coloca num lugar de confusão muito grande. Porque quando ele vem... E você não conseguiu ali perceber que esse era o processo que você... Ou não conseguiu ou não deu conta mesmo. É isso, né? Não conseguiu porque... Era o que dava no momento. Era o que dava no momento. Você começa a procurar outros culpados, você começa... Outros não, assim, você se culpa, mas também culpa os outros, você começa a procurar culpados. Uhum. Quando esses culpados não existem. Quando o que você precisava era só passar por isso e, de fato, não teve acolhimento, assim. Uhum. Ou... internalizou essa tentativa de ajuda das pessoas que, enfim, também não sabem lidar muito bem e achou que você precisava passar por isso, passando, né, atropelando o processo, assim. E aí, eu tive vários deveres de casa também em relação à minha perda e depois, nesse momento, é que eu consegui processar muitas coisas que eu não tinha processado, assim. E que talvez seja uma coisa parecida com o que você tá passando.
E eu acho que hoje, ainda bem, as mães que passam por isso, eu acho que elas estão mais conscientes de que elas não são obrigadas a lidar com esse luto e talvez encontrando redes entre elas mesmas, assim. Eu encontro apoio nas minhas amigas, assim. Até, assim, inclusive foi muito importante nesse processo desse fim de semana, que eu tava nessa busca por me perdoar. Eu falei pra minha mãe, minha filha, mas você não sabia. E foi tão importante esse colo da minha mãe. Me colocou no... Porque a mãe faz isso na vida da gente, né? Ela valida as coisas. E porque todo mundo, na verdade, quer a validação dos seus pais, assim, ainda que Sim. em forma inconsciente. E a validação da minha mãe foi muito importante nesse momento de me perdoar, de me entender. E aí eu queria compartilhar uma coisa que todo mundo não, né? As poucas pessoas que eu conversei acham muito engraçadas. E aí minha mãe achou muito engraçado. Porque uma das coisas que eu precisava me perdoar foi porque eu comi um McDonald's quando eu tava grávida. Mas isso é muito comum, Por quê? cara. Quando eu engravidei, eu era muito jovem. Eu tinha 19 para 20 anos. E era um mundo muito diferente. Não existia rede social, não existia smartphone, né? Era um mundo muito diferente do que a gente vive hoje. Mas eu procurei comer saudavelmente. Eu trabalhava numa faculdade, tinha atendimento gratuito de nutricionista. Fui no nutricionista, fazia meu sanduichinho todo, saí de casa, comia tudo certinho. E teve um dia que eu fiquei louca pra comer um McDonald's. E aí eu fui e comi um Big Mac, a promoção do Big Mac. O Big Mac com batata frita e refrigerante. E depois, quando o João veio as notícias de que o João não estava bem, enfim, eu me sentia muito culpada, que pra mim tinha aquilo tinha prejudicado meu filho, entendeu? E outras coisas, porque eu também fui submetida a violências, grávida, e também me culpei por não ter me retirado daquele ambiente. Apesar de que, conscientemente, eu fiz esse movimento. Quando eu estava grávida de João, o pai de João me deu um tapa na cara. E eu lembro de eu sair, ir pra cozinha, respirar e falar, não quero que ele sinta isso, eu não quero que ele sinta isso, João, meu filho, tá tudo bem. E eu ficava conversando com o João, e assim, me tremendo, e tentando me acalmar, e acalmando ele, conversando com ele, tá tudo bem, filho, mamãe tá bem, tá tudo bem, não fica nervoso, tá tudo bem. E tomando água, assim, sabe, tentando me acalmar. Apesar de ter feito isso, eu não fui capaz de me retirar daquele ambiente, de proteger ele dessas violências também. E me senti culpada, muito, sabe? Me senti muito culpada. E aí eu no telefone, chorando com a minha mãe, eu falava, mãe, mas eu comi um McDonald's. Aí ela começava a rir, mãe, fala sério, tô falando sério que eu comi um McDonald's. Ela, minha filha, não foi o McDonald's que fez mal ao João. Cara, todas as mães que eu conheço... E aí, assim, é engraçado a gente rir, mas todas as mães que eu conheço que perderam bebês na gestação, né? Que viveram o luto gestacional, se culparam por algum motivo. E pode ter sido o McDonald's, pode ter sido a raiva que passou, pode ter sido, sei lá... Tem várias coisas que as pessoas inventam aí que não pode fazer também. Ou sushi que comeu, que também... Sempre tem alguma coisa. Né? E isso eu acho que é um pouco... Eu acho que tem uma outra questão também, assim, eu não sei se você passou por isso. Eu nunca imaginei que eu ia passar. E me bateu muito, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que lidou muito bem, assim, com... Eu nem pretendia ser mãe, nessa época eu nem pensava nisso. Eu nunca imaginei que ia me bater se eu quiser... Agora que eu engravidei, tipo, que eu topei, quero ser mãe, eu não consegui. Essa coisa do não conseguir. E você já falou sobre isso algumas vezes, isso bate muito, né? E eu acho que, assim... Eu falei algumas vezes pra você, amiga, mas é que eu nunca falei, mas vou falar. Nas redes você já falou. Já. Então. Desculpa, gente, antecipei o assunto. E eu acho que bate muito, assim, e eu acho que mistura tudo isso. E aí, quando você sente não consigo, você vai procurar o que você fez de errado. Uhum. Tipo, o que tem de errado comigo? E aí, você vai procurar o que você fez de errado. E, cara, boa parte das vezes... É nada. É nada. Porque mesmo que você
que a gente esteja falando de alguma situação em que... E aí, essa expressão é ruim, mas eu acho que você vai entender o que eu tô falando, de não conseguir. Não foi o McDonald's. Não foi. Então, Não, assim, é óbvio que na minha racionalidade, isso me parece tão óbvio, porque é engraçado, gente, mas eu sentia isso. Eu posso falar que eu senti porque... Mas isso é total legítimo, Mas porque eu sentia, você vai gente, pra essa como busca. assim eu comi um McDonald's, um negócio nem estraga, eu comi um McDonald's de grávida, sabe? E eu me senti muito culpada. E eu me sinto culpada também por várias outras coisas, que eu estou ainda num processo de entender que as coisas são como elas são, às vezes. E eu acho que o que foi mais forte pra mim nessa história do não conseguir, que é não poder gestar, né? Que é um assunto que você tá cansada de ouvir a meu respeito. Né? Enfim, 755 milhões de áudios. Primeiro, o merecimento, da gente não se sentir merecedora. E aí eu comecei a perceber que essa ótica do merecimento passa por uma religião da qual eu nem sou. Eu introduzi esse assunto e não avancei, né? Eu acho que desconstruir mesmo alguns conceitos que eu acho que são do mundo colonizado, assim. Isso, eu tô falando da minha perspectiva, não, que eu vivo, também né? acho. Que eu acho que é... Porque é isso, a gente tem uma visão aí muito pautada na religião, e aí eu não vou falar X ou Y religião, mas talvez muita gente entenda. É do cristianismo que nós estamos falando. Então, a gente tem uma visão cristã, né, de papel da mulher e muito ligada à mulher merecedora mesmo. A mulher, mas aí, da onde que vem? A mulher que é uma boa esposa, e aí, nesse pacote boa esposa, vai vir várias funções que a gente sabe que, né, na minha opinião, tanto problemáticas, e aí vai ter gente que vai falar de submissão, vai ter gente que vai dizer que é uma leitura, mas não é bem assim, mas no fim... E no fim, se você cumpre esse pacote de ser uma boa mulher, você é merecedora de ser mãe. Os filhos, né, são a bênção e tal, e não sei o quê. E mesmo que essa não seja a nossa religião, a gente é atravessado por isso o tempo todo. Porque a nossa sociedade é religiosa no sentido moral. Sim, sim. Tem um... o pior é que aí, a gente quer citar o livro e não vai lembrar o nome do livro, mas a autora eu lembro, ela se chama Maria Lúcia Montes. E ela tem um livro que chama... Entre o sagrado e o profano, o público e o privado na religiosidade brasileira, uma coisa assim. E ela faz uma análise de trânsitos religiosos na sociedade brasileira, assim, mostrando que a gente surgiu como país sendo colonizado por um país que veio junto com a igreja, com a coisa toda. Então, assim, você tinha monarquia e igreja cristã, e, enfim, todos sabemos quais são as igrejas. Tudo muito íntimo. A nossa sociedade se estabeleceu com valores cristãos sendo os valores de moral. Então, assim, você não precisa ser cristã... Para esses valores te atravessarem, para você ter esses valores, exatamente. Né? E, assim, desconstruí-los é igualmente difícil. Porque você tá nadando contra a corrente. Tudo ao seu redor está... cheio e impregnado de moral cristã. A sua família, tudo. O seu trabalho, o seu posicionamento. Eu recebo muitas críticas aqui por isso também. Não só aqui no podcast, mas eu falo nas redes, nos meus posicionamentos, no geral. Mas o que muito me atravessou dessa questão do merecimento foi que... Tá tudo certo, Gabriel? Hã? Eu não olhei pra câmera uma vez, eu tô só olhando pra Jamira. Agora. O que me atravessou muito sobre essa questão do merecimento é porque as pessoas falavam assim, primeira coisa que é muito cruel, quando você tá tentando. Quando você esquecer, você vai engravidar. E isso me fez perder muito tempo. Porque eu lembro que muitas pessoas falavam, não, é porque você não tá engravidando, porque você tá pensando a respeito. Quando você esquecer, você engravida. E aí eu falava, cara, eu não tô engravidando porque é culpa minha, porque eu tô estressada, porque eu tô ansiosa, porque não sei o quê. Aí já é uma responsabilidade que vai pra mim, entendeu? E aí, enfim, primeira coisa,
Aí depois não, mas Deus vai mandar, Deus sabe o que faz. Toda vez que eu publico alguma coisa sobre não poder gestar, sobre infertilidade, várias pessoas me mandam formas diferentes de engravidar, me mandam receitas de infertilidade. As pessoas querem dar uma solução para um problema. É sério mesmo que vocês acham que eu não pesquisei? É sério mesmo? E todo mundo é médico ainda por cima. É sério mesmo além de que religião. Vocês acham que eu não pesquisei? Que eu não fui atrás disso? Que eu não pesquisei tudo e qualquer caralho que me falasse, pesquisa isso aqui, eu ia atrás? Ah, não, gente, fala sério, que não é um post no Instagram que vai aparecer ali que eu nunca vi. E mandar isso pra mim, tá dizendo assim, olha, você pode... Gente, não posso, tá? Não posso. E não é só que não posso. Não posso como só tá no meio. Eu já encontrei o meu limite, eu não vou mais atrás disso. E aí, eu entrei num... Você sabe disso, mas... Vou falar porque as pessoas não sabem. Eu entrei numa de que se eu não mereço engravidar, porque eu não engravidei porque eu não mereço ser mãe. Porque Deus sabe o que faz. Não me mandou um filho porque eu não mereço ser mãe. Eu não mereço ser mãe, então eu não mereço meu marido. Meu marido merece uma mulher que possa engravidar dele. Olha quanta moral cristã tem nisso, né? Eu não mereço o meu trabalho também. Eu não mereço o meu trabalho, eu não mereço os meus amigos. Então, eu não mereço tanta coisa que quem não merece nada tem o quê? A única saída que eu pensava pra minha vida era não estar na minha vida. Então, esse merecimento me atravessou nesse lugar. E minha Iá me ensinou que eu mereço tudo. Eu mereço tudo que o universo tiver pra me dar. Tudo. Então, se eu tenho meu marido é porque eu mereço muito. Não que marido é merecimento de cada um, não é isso. É porque eu achava que eu não merecia o marido bom que ele é pra mim. Se eu tenho esse meu companheiro, que eu julgo nesse momento ser um bom companheiro, é porque eu mereço. Eu mereço tudo. Eu mereço tudo que o universo me dá. E aquilo que eu quero e o universo não me dá, não quer dizer que eu não mereça. Esse conceito do merecimento não se aplica ao que eu acredito de religiosidade, de valores que devem ser trazidos, né? Inclusive tem e conversa muito, eu acho, com o que você está dizendo, com certeza. A gente diz muito, assim, né, sobre o merecimento no candomblé, que a gente tem o dever ancestral de ser feliz. A gente deve isso aos nossos ancestrais. Ai, eu vou ter que contar um som. Porque é isso, né? A gente estar aqui é fruto de muita caminhada dos nossos ancestrais. Então, a gente tem a obrigação de ser feliz. Sim. Antes de começar a gravar com você, eu tava gravando com Sara, a gente se encontrou aqui. E aí, Sara me disse que num dado momento da vida dela, ela percebeu que ela estava carregando ela e todas as outras mulheres para dar aquele passo importante. E aí eu falei, a gente não é sozinho. Né? E ter essa certeza da nossa ancestralidade, das que vieram antes da gente. Pouco depois daquele dia que a gente teve aquela conversa, enfim, que resultou numa bebedeira enorme de 3 dias de ressaca, eu tive um sonho com uma mais velha minha, que eu não conheço, e ela tava com muita raiva. Ela tava muito puta comigo. Ela, como assim? Você não vai usufruir de tudo isso? Porra, foi um pau da porra pra nós chegar aqui e você tá nessa palhaçada agora. Basicamente, o que ela me dizia era isso. E eu acordei, assim, muito constrangida. Porque imagine, realmente, assim, eu só estou aqui... Porque aí eu vou usar o exemplo da minha mãe, que assim, da minha mãe e da minha avó, né? São pessoas mais próximas a mim. A minha mãe foi gari. A minha mãe fez muitos sacrifícios para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse ter uma vida plena. Ela sacrificou, inclusive, a juventude dela, porque minha mãe engravidou, tinha 18 anos. Então, foram muitos sacrifícios para eu ter uma vida melhor. E assim como eu também vou fazer muitos sacrifícios para que a minha filha tenha uma vida melhor. E ela vai chegar lá e vai falar, não sei quem não merece, dá vontade de dar um pau na cara mesmo. Fala, oi? É isso, é total isso. Eu lembro quando eu tava no começo da gestação de Aila e num momento de cuidado, assim, eu ouvi a seguinte frase, e que eu já sabia, mas isso só faz sentido agora: você vai abrir mão de muita coisa. Eu acho que é isso que as nossas ancestrais fizeram por nós, é isso que nós vamos fazer pelos nossos filhos e filhas.
E isso é o que dá esse sentido, eu acho, né? Tem que fazer o negócio valer a pena mesmo, né? Pelos que vieram antes da gente, pelos que vão vir depois da gente, assim. E é muito legal, eu acho, olhar para essa perspectiva de eu mereço tudo e eu tenho obrigação de tudo isso que eu tenho transformar em felicidade, assim. É claro que a gente não tá aqui relativizando questões mentais, a gente não tá relativizando dificuldades da vida. A gente não é feliz o tempo todo, que ninguém é maluco. Só gente maluca é feliz o tempo todo, tá? Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém. Mas a gente tá falando de um outro nível de perceber que você pode usufruir daquilo que você tem, né? De se sentir merecedor e se sentir pleno daquilo, tipo, que isso aqui é meu mesmo, tomar posse daquilo que você tem. E às vezes, gente, é uma coisa tão pequena que a gente tá falando que parece que a gente ganhou uma Ferrari, né? Eu não, você ganhou. Oxi, eu herdei dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, que é herdado, né? Eu tenho Ehlers-Danlos, que também é herdado. Então, o que eu herdei foi isso, mas eu também herdei muita coisa boa, eu herdei muita força, eu herdei muito sabedoria, eu herdei muito pensamento estratégico, eu herdei muita afetividade. E aí eu tô falando de poucas coisas, eu vou dizer assim, vou dar um exemplo. Hoje eu tenho o luxo de fazer o meu horário. Inclusive esse horário às vezes é uma bosta, porque eu trabalho até de madrugada e tenho que acordar cedo. E tô querendo dizer que não é só coisas boas, que também às vezes me sobrecarrega. Mas eu tenho o luxo de não poder, não ter que pegar um ônibus lotado para ir trabalhar. E isso é um luxo que eu tenho hoje, porque minha mãe pegou muitos ônibus lotados carregando marmita. Sim. Então, quando a gente fala, assim, parece que é uma coisa muito grande, né? E eu sei que eu tô falando aqui de um recorte muito específico, que sei lá quantos % da população tem esse luxo que eu tenho, de não ter que pegar um ônibus lotado para ir no trabalho de manhã cedo. E às vezes eu me sinto culpada por isso, e eu me sinto mal, eu falo, ai gente, né? A gente vê assim um mundo com outras perspectivas, e quando eu lembro que minha mãe acordou muito tempo cedo, e meu pai trabalhava como servente, minha mãe varreu rua, eu falo, não. E eu tô vivendo esse momento aqui porque eles me deram, sabe? Eles me deram esse momento. Sim. Então, às vezes o luxo que você tem, que sua mãe te deu, é saber dizer não. Isso é um luxo. Se você herdou totalmente a capacidade de dizer não, é um luxo. A perspicácia e inteligência para se colocar, para se posicionar, é um luxo também. Então, você pode herdar não só coisas materiais, né, mas também outras coisas e entender que outras pessoas fizeram coisas para você estar ali, como a gente está aqui conversando. Porque, imagina, amiga, na época da minha mãe, das nossas mães, isso já não era muito possível, porque minha mãe nasceu ali no começo da ditadura. Então, imagina essa treta. Não ia dar certo. Não, é total isso, assim, eu também venho de uma família que eu e a minha irmã, e aí, enfim, eu e a minha irmã e alguns primos passaram pela mesma coisa, mas fomos a primeira geração, um que fez curso superior na família. Ah, assim. Minha geração também. Então, assim, de fato, é olhar para trás e ver que a gente não tá aqui à toa, assim. E aí, infelizmente, muita gente confunde as coisas, né? E aí, chega nesse lugar aqui que a gente olha e fala, nossa, somos a primeira geração que fez curso superior e passa a defender meritocracia. Então, assim, tem quem não entenda. Mas a gente não vai fazer isso. Se você é essa pessoa que foi a primeira geração da sua família que fez curso superior e vem com discurso de meritocracia pra cima de mim, eu vou falar 3 dias na sua cabeça que você vai querer se enterrar, tá? Igual um tatu. E vou mandar você tomar no meio do seu cu. Tá, continua, amiga. Então... Eu vou junto, tá? Não dá, não tem condição. Não vem conversar comigo sobre meritocracia. Se você veio de uma família fodida também, você conseguiu, foi muito difícil, coisa que não precisava ser. Não precisava. Pois é. A gente passa um perrengue da porra que não precisava. Se o mundo fosse um mundo justo, né, coisa que nunca vai ser, talvez, aí é outra coisa, mas a gente não precisaria ter passado por isso. Pois é, os nossos pais não precisavam ter passado por isso, né? Porque, assim, é isso, eu sou a primeira geração que fez curso superior, mas já numa perspectiva que a minha infância foi uma infância tranquila, assim. A minha mãe, por exemplo, não precisou
carregar marmita no ônibus pra me dar estudo, porque quando chegou neste momento, a situação já era um pouco melhor. Mas ela, pra ter roupa, colhia coisa na roça pra ajudar meu avô e levar pra cidade e vender. Então, assim, ela precisou trabalhar desde criança pra comprar as próprias roupas, ou pra comprar tecido pra fazer as próprias roupas, né? Porque comprar numa família... Minha avó teve 11 filhos. Então, assim, Minha avó nesta materna família... também. Isso sem contar que acho que foram 10, acho que 2 morreram. Tinham 2 que... A minha avó também. Ela perdeu um bebezinho e aí depois um irmão da minha mãe também faleceu jovem com 19 anos num acidente de trabalho. Porque era essa a realidade da... Né? É puxado. Amiga, eu quero... Gabriela, nós temos quanto tempo de gravação, minha gente? 45. Puta que pariu, Tata! A gente fala pouco. Não, é porque a gente só consegue subir 1 hora, né? A pessoa que deveria dizer, Olha, vocês têm que parar, tá dizendo pra gente continuar. Só sai do meu último ônibus é meia-noite. Vocês terminaram Misericórdia. Vixe! Meia-noite eu quero estar dormindo há muito tempo, porque eu sou uma pessoa Onde é idosa. que... Ah, eu posso pegar outro golinho de café, então? Já que Vai isso lá. é um pause? É, um pause. É. Então agora a gente vai passar pros quadros, que a gente fala demais. Se a gente não tiver essa concentração, nós não faz nada, que a gente já falou muito. Vamos nessa. Agora é o cancelamento atrasado. Amiga, o que você já falou que você seria cancelada? Amiga, cancelada por quem, né? Essa que é a pergunta. Ah, sim. Porque, assim, diariamente eu falo coisas que eu acho que muitas pessoas me cancelariam. Inclusive, para pegar o gancho lá do começo do podcast, uma coisa que eu fiquei... Não que eu não soubesse, mas eu fiquei chocada. A gente, nesse episódio sobre o Mães pela Diversidade, essa organização que atua, né, na promoção, na conquista e promoção de direitos de pessoas LGBTQIA+, nas primeiras semanas de veiculação do podcast, as redes do Criadoras perderam mais seguidores do que ganharam. E, sinceramente, que orgulho de ser cancelada por essas pessoas. Então, assim... É isso. Eu também, quando eu me posiciono sobre um tema um pouco mais polêmico, ou até quando eu não posto, né, gente? Assim, porque aqui eu coloco no meu Instagram hoje, é meu Instagram profissional. Mas eu compartilho minha vida. Então, eu compartilho ali eu reclamando, não sei o quê. E, às vezes, uma foto ou outra, uma coisa assim, que eu tô em casa, assim, né? Então... Teve um final de semana que eu postei que eu tava tomando sol. Eu tava em casa, eu postei uma foto. Eu não era o corpo todo de biquíni, era uma selfie. Dava pra ver que eu tava de biquíni. É engraçado que as pessoas veem um recorte tão pequenininho da sua vida e já imaginam um monte de coisa, né? Eu tava tomando sol naquele momento porque eu tava com a minha vitamina D super baixa. E estava realmente, assim, tão crítico a coisa que eu tomei uma injeção de vitamina D, injeção mesmo, no bumbum. E precisava tomar sol, porque estava muito, muito feia a coisa. Eu também tô com anemia, enfim, tô toda cagada. E aí, as pessoas acham que eu tava tomando sol. E, cara, aquele dia eu tava muito ruim, assim, da cabeça. Assim, da cabeça que eu falo muito cansada. Essa questão das vitaminas, quando estão ruins no seu corpo, te afetam de maneiras múltiplas, principalmente vitamina D. Sim. E aí, eu perdi alguns seguidores, porque, uma advogada postando foto de biquíni, eu recebi esse tipo de coisa. E também recebi um assédio muito sério, assim, que aí eu bloqueei essa pessoa e não... Porque realmente o meu público no Instagram é 70% mulheres. Mas sempre aparece, porque o Satanás, quando ele não vai, ele manda um representante. Com certeza. Então, sempre aparece um representante do capiroto pra me tirar a paciência. E, assim, eu não postei a foto pra me mostrar gostoso, né? Não foi com esse aspecto. Foi muito mais de, tipo, hoje eu tô conseguindo me cuidar, entende? E aí, recebo esse tipo de coisa. E se tivesse sido pra se mostrar também, né? Mas não que importa. o caso no caso não era, né? Mas... As outras é só pra realmente, assim, espalhar a minha própria beleza. Continue. Eu já falei várias coisas que eu seria super cancelada. Em vários momentos. Não só de coisas que eu já me arrependi. Assim, eu falei... acho que todo mundo, né? Falou coisas em algum momento que seria cancelada. E eu acho que isso é uma coisa que faz parte da caminhada. Eu acho que se a gente se encontrar daqui a, sei lá, 5, 10 anos, a gente vai estar falando coisas que a gente estava falando aqui
e que são E, canceláveis, né? e eu acho que, assim, que bom que a gente muda de ideia, Claro! sabe? Claro! Eu acho, isso é uma das coisas que eu aprendi, que eu tenho mais orgulho na minha trajetória. Aprender que tá tudo bem mudar de ideia. Eu mudo de ideia toda hora. Gente, eu vi um negócio esses dias que a pessoa faz uma playlist, ela pula as músicas da própria playlist. Então, gente... Então, eu mudo de ideia a cada 5 minutos. E eu não sou uma pessoa coerente. Não espere de mim incoerência. É isso. Agora, assim, ó, pra não dizer que eu não respondi sobre as coisas que eu já falei e me arrependi, nas redes eu não me lembro de alguma situação, acho que não. Até porque, enfim, eu acho... Eu filtro muito o que eu compartilho nas redes, não pelo medo do cancelamento, é pela preguiça de debater o assunto, sabe? Tipo, cara... Se alguém vier falar alguma coisa sobre isso, eu vou ser obrigada a responder. E aí eu vou perder o meu valioso tempo com uma pessoa que não vale a pena perder meu tempo. Então é menos pelo medo do cancelamento Sim, sim. e mais pelo... Preguiça. Tenho muita preguiça dessa discussão. Já discuti muito em momentos, especialmente momentos do país, que eu acho que todo mundo tinha que se posicionar, mas hoje em dia eu não faço mais. Agora, das coisas de ideias que eu já tive... E que hoje eu olho e falo, nossa, como eu me arrependo, eu acho que 99% são sobre maternidade. É, amiga. 99%. E, inclusive, de olhar para amigas, mães e, por exemplo, a que eu mais me arrependo de todas, assim, eu achava muito que a gente, depois da maternidade, se esquece da gente, por assim dizer, porque eu acho que a gente se esquece um pouco, mas eu acho que a palavra não é nem esquecer, a gente entra num universo em que a gente está sobrecarregada, demandada, em que a gente é responsável por uma criança, e por mais participativo que seja o pai, mais presente, mais, né, estamos ali junto, não tem como, é social, e é afetivo também, né, em grande medida, sobra pra mãe mesmo, e eu achava que abrir mão do resto da vida, não tá mais nos rolês com os amigos, não tá mais, não se dedicar tanto assim pro trabalho, tal, não sei o quê, era uma escolha. E não é uma escolha. Não é. E não é assim, no sentido... É naquela coisa, às vezes, até de querer ajudar a mãe que você tá vendo ali, que tá imersa naquela situação que é muito difícil, e você acha que ela tá naquela situação porque... ela quer, ou porque ela não se preocupou com ela o suficiente. Ou porque ela não se planejou. Exatamente. Então, assim, das coisas que eu já pensei e que hoje eu olho pra trás e chega a dar uma dorzinha, assim, essas sobre a maternidade, com certeza, são 99% delas. Olha, eu tenho várias coisas que eu olho pra trás e me dá uma dorzinha, porque eu tenho uma mente ansiosa, né? Então, a mente ansiosa, ela vai revisitar momentos do passado a todo custo, assim, né? Fica lá voltando a fita e tentando entender o que você se arrependeu. Mas eu me arrependo muito de ter falado coisas pra própria pessoa, tipo assim, eu espero que essa pessoa que eu tô falando aqui me ouça. Certa feita, eu cheguei pra uma pessoa que tinha muita proximidade, assim, uma pessoa que eu tenho muito carinho. E ela tava engordando muito. E eu falei pra ela, cara, não faz isso com você. Se cuida, é tão mais fácil você emagrecer 4 quilos do que depois você emagrecer 20. Não faz isso com você. Você tá engordando muito. E esse comentário, eu tenho certeza que foi horrível pra ela. E eu já pensei em conversar com ela várias vezes, mas eu nunca tive coragem de mandar uma mensagem pra ela. Porque eu sinceramente, não tenho justificativa pro que eu falei. Apesar de... fui bem intencionada. Fui, gente. Mas ninguém tem o direito de fazer comentários sobre o corpo de ninguém. E principalmente na situação que a gente estava ali, que ela é uma pessoa mais nova, eu sou mais velha que ela, talvez tivesse uma relação ali, né, de um respeito, enfim. Eu fui péssima. E eu nunca tive coragem de pedir desculpas. Então, meu amor, se você estiver vindo... Eu não quero te expor aqui, né, falar seu nome, mas se você estiver me ouvindo, me perdoe. Eu sei que eu fui péssima com isso. Não tem nada que possa justificar essa minha fala. E eu espero do fundo do meu coração que você se ame cada vez mais do jeito que você é. É isso, cara. Que bom que a gente muda de ideia, que a gente se desconstrói, que a gente consegue olhar para os nossos erros e perceber que eles são erros, assim. E eu acho que a gente precisa olhar para essa cultura do cancelamento mais nessa perspectiva, assim, sabe? Claro. De tipo...
Porque o cancelamento, no fim, é não olhar pra essa perspectiva, né? É você reduzir uma pessoa a um uma erro. fala, E assim, gente, caralho, quantas vezes você se pega falando uma merda que você fala, gente, eu não podia ter falado isso. Que sem noção, entende? Então, eu tenho pensado muito nisso, nessa cultura do cancelamento, a respeito de, na perspectiva de, cara, a pessoa vacilou, mas ela vai lá, vai aprender, vai refazer e vai reconstruir, né? Enfim. Amigo, do que você é contra? Eu sou contra abacate com coisa doce. Claro, pelo amor de Deus. Isso devia estar na Constituição, amiga. Eu acho. Abacate, ele nasceu no pé o próprio pé do abacate. Tem lá nele assim, só acompanha o sal. Exatamente, gente. Tem tá escrito lá. Lá em casa isso é uma briga de vez em quando, porque o Igor é a pessoa que gosta de vitamina de abacate lá, com leite, com açúcar. Isso tá errado, gente. Tony também gosta. Isso tá errado. Não pode. Gente, abacate feito pra comer um tomate, um coentro, um limão. Uma cebola roxa. Uma cebola roxa. Não me venha botar doce no abacate. Eu sou muito contra. Eu sou muito contra, muito contra. Eu sou também. E esse é um espaço para você reclamar de alguma coisa. Vixe. 1, 2, 3 e... Reclamar, deixa eu pensar. Nossa, eu sou a pessoa que xinga no trânsito. Aliás, eu melhorei muito, mas assim, xingar no trânsito de vez em quando é necessário. Mas reclamar... eu quero reclamar de não poder reclamar. Porra, faz todo sentido. Faz todo sentido. Nossa, isso é muito cobrado das mulheres, né? Amiga, você reclama muito cobrado. demais. Agora, sabe o que é? Você não pode andar com uma pessoa que reclama. Gente, peraí. Eu tô me fudendo com um negócio aqui, tá um trânsito da porra, eu tô com vontade de fazer xixi. E eu não posso reclamar porque eu vou estar sendo negativa e eu sou positiva. Gente, não vem comigo. Não vem comigo. Olha, eu sou a pessoa rabugenta, ranzinza, reclamona. E eu percebo que nos ambientes em que eu me podo... É real isso, tá? Essa reclamação é real, gente. Em que eu percebo que eu não tenho espaço para reclamar e eu paro de reclamar, porque às vezes a gente precisa se adequar a alguns espaços, né? Sim, sim. A gente precisa caber nas caixinhas que a gente não tem como simplesmente largar na vida, não vou mais naquele espaço. Às vezes a gente tem que se adequar. E nesses espaços em que eu sou obrigada a não reclamar, em algum tempo, assim, pode ser mais, pode ser menos, eu vou ficando muito sufocada. Cara, reclamar, gente, tem que poder existir. E mãe, então, cara, se eu não puder reclamar que eu não tô dormindo, se eu não puder reclamar que eu não tenho tempo pra ir no banheiro, gente, eu acho que você pode reclamar de tudo. Reclamar não quer dizer que você não quer estar naquela situação. Por exemplo, eu ligo pra minha mãe pra hora da reclamação. A gente tem uma ligação da reclamação. Esses dias eu comecei a reclamar de manhã, ela fala, não, o horário da reclamação é mais tarde, porque eu reclamo. Eu reclamo porque eu preciso reclamar, eu reclamo que eu tô estudando muito, eu reclamo que eu tô trabalhando muito, eu não quero estar ali, não. Só tá difícil, eu preciso às vezes falar, tá difícil, e segue o baile, entendeu? E vamos nessa. O falar tá difícil, não, se você ficar o tempo todo realmente assim, tá muito difícil, vai ficar mais difícil ainda. Mas não poder falar que tá difícil é tipo entubar uma coisa, azeitar, entubar uma coisa que às vezes você só precisa dizer, tá difícil, mas eu vou respirar e vou seguir, entendeu? E aí eu acho muito foda isso, inclusive aconteceu uma coisa que me marcou muito nesse negócio de não poder reclamar. Teve um influencer baiano, não sei se você se lembra dele, Amendoim, que ele se matou. A verdade é essa, ele tirou a própria vida porque, por vários motivos, enfim, mas eu quero dizer aqui que ele tentou procurar ajuda. Ele fez um vídeo e postou dizendo que ele tentou procurar pessoas para conversar, mas as pessoas falavam, cara, você não pode reclamar, porque você conquistou um apartamento, você tá morando num lugar bom, você tem dinheiro, você não pode ficar reclamando da vida. E pelo fato de não poder reclamar, ele não conseguiu acolhimento, ele não conseguiu ter cuidado. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Reclame com as suas pessoas, e quando as pessoas vierem reclamar com você, aceite as reclamações dela. Reclame junto. Não precisa solucionar o problema de ninguém, não. Reclama junto. Cara, é foda pra caralho mesmo isso. Ri, faz piada, mas acolhe. Cara, ou só escuta mesmo, assim, sabe? Tipo, escuta, tá achando chato e tal, mas vai passar, vai acabar. Porque às vezes é isso, né? Tá reclamando de barriga cheia,
Mas tá tudo... E aí, enfim, se a gente voltar para o assunto da maternidade, ele não acaba nunca. Nunca. Mas a depressão pós-parto, por exemplo, ela tem muito disso, né? Você não deveria estar achando ruim. Seu filho é saudável. Uhum. Deu tudo certo. Você tem casa, tem não sei o quê, pode oferecer. E aí você vai sufocando reclamações, né? As pessoas vão adoecendo. Então, assim, e às vezes a pessoa ela não se sente... eu vou dar um exemplo. Minha amiga me ligou. Érica, eu vou falar de você, foda-se. Você fala bem pouco da Érica, né, gente? A pobre deve estar com os ouvidos desse tamanho todo dia. Eu perturbo tanto a vida da Érica. Tatá, você não tem ideia. Eu tenho sim. Eu perturbo demais a vida da Érica. A Érica vai vir... A Érica não vem nenhuma encadernação comigo mais. Nenhuma. Não vem. Érica, assim que Elisa nasceu, ela me ligou, amiga, eu não sei o que tá acontecendo, porque Elisa tá ótima, tá saudável. Alessandro tá participando, tá aqui o tempo todo, minha mãe tá aqui comigo, mas tem alguma coisa que não tá bom. E ela, na fala dela, eu falava, amiga, tá tudo bem, você tá se sentindo assim. Não é porque tá tudo acontecendo como você desejou, que aí dentro não tá uma bagunça. Tá bagunça, seus hormônios estão batendo em tudo quanto é lugar. Tá tudo bem você reclamar. Quando você quiser reclamar, liga pra mim. Sim. Liga pra mim. E assim, ela não se sentia... antes dela falar como que ela tava se sentindo, ela precisou justificar um monte de coisa porque ela não se sentia legítima de reclamar. Como é que eu posso reclamar se tá tudo acontecendo bem? Se eu tô sendo bem cuidada? Se meu marido tá aqui do meu lado? Se minha filha tá saudável? E é linda, realmente, Elisa é linda. E, enfim, ela não conseguia reclamar, sabe? É muito foda isso, né? Vamos reclamar. Vamos porque reclamar. A gente já internalizou que não pode reclamar. Não pode reclamar, que tem que ser positive vibes. Eu odeio positive vibes, credo. Eu odeio. Em falar em coisas que odeio, que não tem nada a ver, que é o amor, porque o amor é muito próximo do ódio, enfim, fazendo essa correlação de bosta, pra poder fazer um link com a pergunta. Amei. Pra fazer o link com a pergunta, que o próximo quadro, que é o Correio Elegante. Dedique uma canção para quem você ama. E pode ser qualquer tipo de amor, não precisa ser amor romântico, pode ser um poema, uma palavra, um beijo. Quero mandar um beijo pro meu pai, minha mãe, pra você. Enfim, é essa hora de você mandar recadinhos do coração. Recadinhos do coração. Eu acho que eu vou ser tão clichê nessa, gente. Porque eu, assim, né, as músicas, recados, as coisas que fazem sentido pra mim, assim, são as coisas que eu desejo pra todas as pessoas, assim. Mas eu diria, principalmente pra minha filha, que eu acho que enfim, a gente fica querendo que os filhos não passem pelo que a gente passou, né, eu acho. Mas eu diria pra minha filha, eu diria pra você, eu diria pro meu companheiro, pros meus pais, assim, tem uma música do Gil deve ser unânime nesse podcast, né, gente? Olha, ele é muito bem falado. Inclusive, vou até convidar ele pra ver se ele quer vir. Porque vai aqui, né? Mas que... Já pensou, amiga? Eu não tenho condição de fazer nada, eu infarto. Não é mesmo? Mas isso nem é cogitável, vai. Ele não vai querer me gente, vamos tentar, vai que dá certo. Amiga, esquece. Vai. Ué, se a gente perder a capacidade de sonhar, amiga, a gente vai pra onde, não é mesmo? Mas e essa música, eu acho que conversa com o meu aprendizado diário na vida. E é um aprendizado que eu não terminei de ter, assim, mas... Tá rolando. Mas que tá rolando, que é Tempo Rei. Cara, você acredita que eu já ouvi essa música, já foi falada aqui? Eu acredito, porque, ela é muito massa, né? E Tempo é rei mesmo. E, ó, no Candomblé Angola, o nosso inquice rei da nação Angola é Tempo. Então, assim... Pra gente, este é um conceito, uma energia, uma divindade, porque tempo é uma divindade pra gente, muito importante. Axé. E entender que, assim, o nosso tempo, é óbvio, é muito importante, o tempo da nossa vontade, mas o tempo dos processos, eu acho, e não tô falando isso numa vibe... eu bati no microfone, desculpa aí, Gabriel. Não tô falando isso numa vibe, assim, né, muito abstrata. Eu acho que é muito objetivo mesmo, assim, do tempo do nosso processar das coisas, assim, que... E eu acho que esse é o aprendizado pra vida, né? Cara. A gente viveu um processo de cada vez, viver o agora, entender que... Esse agora que tá desconfortável, ele também vai passar. E o agora que tá maravilhoso, ele também é só uma fase.
E respirar, eu acho, assim. O que eu diria pra minha filha é Tempo rei. tempo rei. A benção. Minha mãe é Olha absurda. só, eu trago isso também pro meu trabalho. Do tempo, eu uso o tempo a meu favor. Todo mundo sabe aqui que eu trabalho com assim, lá no escritório não funciona, não tem só direito de família. Hoje mesmo eu estava fazendo uma análise SWOT com uma amiga para investimento, para análise de segurança de contrato, né, para um investimento. Então, não é só isso, mas é a área que eu atuo com mais paixão, assim, né, embora não seja a minha área de atuação no meu mestrado, no meu doutorado. A gente tem que conversar sobre isso. Mas, eu tenho paixão por essa área, assim, então eu estudo com muito amor, muitas vezes é a minha leitura de cabeceira, porque realmente é uma área que me toca, assim, porque atravessa pessoas. E quando pessoas, para mim, é muito mais importante do que coisas, do que números, do que valores, né? Então, é uma coisa que me aproxima muito mais, né? Me conecta muito mais. E o tempo, nesses momentos, ele é realmente muito importante. Às vezes, você precisa ganhar tempo para que a poeira baixe, para tomar a decisão mais cabível. Às vezes, você não tem tempo e tem que correr para a porta da vara para pedir uma liminar. Então, o tempo... saber lidar com o tempo, especificamente no direito de família, é um desafio que eu lido todos os dias. E tenho conseguido entender que o tempo, ele realmente traz outras perspectivas, outros olhares. Às vezes eu estou tomando banho e tive uma ideia para colocar num processo X, que eu já fiz, mas eu não protocolei ainda porque eu gosto de tempo. Esse tempo de digerir as coisas, sabe? Então, por exemplo, nesse momento eu tenho feito uma impugnação de um laudo pericial de direito de família. É um trabalho muito grande. O laudo tem 100 e tantas páginas. A minha resposta já tem mais de 60 páginas. Então, assim, é um trabalho... E isso, assim, tentando resumir ao máximo, para não ser exaustivo para quem está recebendo isso também. Mas esse tempo de amadurecimento, ele é muito importante. Eu comecei de uma forma e no meio do caminho tem vindo outras coisas. Essa digestão da ideia, né, das coisas assim, e as sinapses que o seu cérebro faz depois com o mesmo tema a respeito, né, deixando passar esse tempo. Realmente, para mim, o tempo ele é força modificadora. Total, das coisas. Total, e eu acho que você vai viver muito isso ainda. Para mim, uma das coisas que me ensinou muito sobre o tempo, paradoxalmente, porque a concepção que eu tenho sobre tempo tá para além desses processos muito, sei lá, ocidentais, não sei, mas foi o mestrado. Exatamente nessa perspectiva de entender o tempo que as coisas mudam. Uhum. Sabe? Tipo, você começa, e aí, enfim, usei esse exemplo ruim, mas tem vários outros na vida, que eu acho que é sobre mudança, que é muito isso que a gente falou, assim, sobre amadurecer ideias, sobre amadurecer convicções, sobre mudar de ideia no meio do processo, assim. E eu fiz isso no mestrado, eu acho que você vai fazer no seu mestrado, doutorado, várias vezes ainda, e a gente faz na vida. Faz. E às vezes a gente quebra o pau com alguém, por exemplo, e a gente precisa de um tempo para entender que a gente estava errado. Total. Esses dias eu estava conversando com o Tony sobre isso. E sobre como essas perspectivas, assim, às vezes, teve uma situação em que eu estava me comportando como se eu fosse a vítima. Tinha uma situação de uma convivência com uma pessoa próxima a gente, e eu estava me comportando como se fosse a vítima. E aí eu liguei pra Tony chorando, contando pra ele, ai, fulano, tá fazendo isso comigo, não sei o que, ele... Mas peraí, você tá sendo cuzona. Aí você dá aquela quase briga também, fala, o quê? Você não, tá dizendo? Eu fiquei muito puta com ele, porque eu falei pra ele, se não for pra você ficar do meu lado incondicionalmente, pra que eu me casei? Enfim, e aí eu precisei de um tempo pra entender que realmente naquele momento eu não era vítima e eu tava sendo a grande cuzona. Pois é. Então, realmente, às vezes a gente precisa do tempo até mesmo pra digerir a informação que vem de lá pra cá. Uma vez eu ouvi... Eu não sei se eu vou conseguir reproduzir o ensinamento literalmente, mas eu ouvi de Vula Kenan, que é meu filho, meu pai, meu irmão, que o tempo dá a justa medida das coisas. Porra, massa essa frase. Era algo
desse tipo. Eu acho que a justa medida do tempo dá a justa medida das coisas. É uma coisa assim. E que eu acho que é muito... esse entendimento sagrado que a gente tem de tempo, assim. Que Muito tá para bom. além só da nossa vontade. E até porque, no fim das contas, se a gente for olhar para o tempo com essa ideia de vontade, de como a gente gostaria, cada um tem um tempo, né? E qual é o tempo mais importante? É isso. Natá, eu vou encerrar porque a gente fala demais. Eu não acho que tem muitos Será? muitos cortes na nossa conversa. Eu tenho que fazer, a Thaís tem que cortar 1 hora. Ela me mata quando eu gravo muito além disso, porque ela fica puta, porque não vai caber no tempo para subir. Que a gente gostaria de subir lá no Spotify, você sabe como funciona. Eu sei, eu sou solidária, Thaís. Eu não sei, gente, a Thaís que lidar com isso. Minha irmã, Thaís, minha irmã, muito obrigada. Eu sei a peleja que tu vive. E vou tirar foto. Muito obrigada. Você sabe que você tem um espaço tão grande no meu coração que não dá pra mensurar. Você me segura, cuida de mim, me socorre. E a gente tem uma relação de muito amor, muito afeto. E eu espero que a gente possa caminhar muito ainda por essa vida e por outras. Eu quero responder a primeira pergunta sobre como era ser entrevistada. Verdade. Falei, achei ótimo, a pessoa que teve que controlar o tempo hoje foi você. Amei, obrigada. Obrigada pelo convite. Foi muito legal essa experiência de ser a pessoa que responde. E eu já te falei no começo e eu vou repetir. É uma relação de troca. E que bom que a gente se encontrou nessa vida. Achei. Que bom que a gente teve essa conversa. E que bom que a gente vai continuar junta, porque a gente se ama, se odeia. Daqui a pouco a gente briga, daqui a pouco a gente desbriga, daqui a pouco a gente o quê? E Tá é por isso... de novo ficando bêbado pela rua. Exatamente. Gente, deixa eu falar uma última coisa. Você é a dona do podcast, minha querida. Eu quero dizer que eu sou só casada hoje, porque no dia do aniversário dessa abençoada, a gente resolveu que a gente ia acabar com toda a bebida do planeta. E no dia desse aniversário, a gente saiu fechando todos os bares da cidade, eu, Tatá e Dani. É verdade. Que eu chamo carinhosamente de Kelly. Kelly vai vir em abril, viu? Olha, gente, Falei com as ela últimas hoje. vezes que ela veio aqui, ela não me deu nem notícia, deixa ela. Não, mas agora ela vem. A gente já conversou sobre isso hoje, depois eu te conto. E aí ela vem em abril, Kelly, que eu chamo de Kelly. Kelly é estranha? Aí tava eu, ela e Kelly, e a gente bebendo em todos os bares da cidade, bebendo todas as bebidas do planeta. E aí eu mandei uma mensagem pra Tony, era mais ou menos meia-noite, né? Era mais ou menos assim, meia-noite. Menina, foi madrugada Aí eu pra mim. mandei- Eu já tinha perdido a noção do tempo. Aí eu mandei uma nessa hora. mensagem: por que você não vem passar o final de semana comigo? 8 horas da manhã, tá a Tony aqui. A Gente, gente fala, deixa eu dar minha perspectiva sobre essa história, porque assim, a coisa acontecendo, as pessoas bebendo, fechando um bar, ia pra outro bar e bebia mais, e já era dia seguinte, já não era nem mais meu aniversário, eu já não sabia mais nem quem eu era. Em algum momento, o Chamira falou, eu tô conversando aqui com o boy, ele disse que vai me encontrar aqui, mora lá em São Paulo, mora não sei na onde. A gente o quê? Ninguém botou Bebendo, todo mundo... Nem aí, tipo, a gente não deu nem ouvido pra ela. E aí, vambora, né? Vamos pra casa, não sei o quê. Foi todo mundo dormir na minha casa. Eu sei que 8 horas da manhã, Chamira estava realmente de pé e o menino estava realmente na porta de casa. Aconteceu. A pessoa comprou uma passagem, pegou um avião... Foi o primeiro voo que tinha pra Brasília. E eu não tinha nem metabolizado todo aquele álcool. Amiga, ainda. eu tava fedendo a cachaça, que todos os poros do meu corpo exalava álcool. Sabe quando só de você entrar num ambiente, você já contamina, assim, infeta o ambiente todo da cachaça? Então, Era eu naquele dia. E ele me chegou 8 horas da manhã, eu morrendo da ressaca. A gente foi tomar café da manhã. Foi um date muito estranho, né? Porque você encontra uma pessoa ainda bêbada pra tomar café da manhã. E aí, porque a diária dele no hotel só começava meio-dia, era 8 da manhã, nós ficamos fazendo hora na rua até dar meio-dia. Aí, meio-dia, a gente foi pro hotel, enfim, aí tudo aí o aconteceu. resto as pessoas já podem imaginar, né? Amiga, não foi tão fácil assim, não. Você sabia que Tony não queria transar? Mas, amiga, com uma... Eu achava A pessoa era absurdo. A pessoa, o quê, gente? Você tinha condições, minha querida? Amiga, mas durante o dia ele não quis. Ele falou, não é assim, não. E ele falava... Ele falou assim, eu vim aqui porque eu quero namorar com você, porque eu quero casar. Não quero que seja assim tudo na pressa, não. A gente precisa se conhecer. E eu falava assim, Tony é casar... muito abençoado. Casar, você tem que me convencer gente. primeiro, que eu não queria nem namorar, gente. Eu queria usar um homem pra sexo. E casar, não queria que...
A última coisa que passava na minha cabeça era se casar com alguém. Até namorar, gente, era incogitável. Era Aí, mesmo, naquela época era mesmo. Corta pra eu hoje, há 3 anos casada, quase 6 anos juntos, com uma casa no mato, 2 cachorros. Olha aí, gente, tá vendo? Vamos comemorar Além de tudo, além de todas as coisas que eu falei aí que eu sou também cupido, casamenteira, entendeu? Tá Vocês bom, estão precisando desse serviço, Vamos podem me encerrar, porque senão a contratar. Thaís vai me matar. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau!